As irmãs e os irmãos presentes querem receber e louvar a Deus pela vida do pastor André Luiz, digam amém. Amém. Queridos, o apóstolo Pedro diz assim, que a graça e o amor de Deus vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Jesus Cristo. E é o que está acontecendo aqui desde quinta-feira. Nós nos sentimos afetados profundamente pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus, por esse presente que o Senhor nos deu e nos está dando desde quinta-feira. Então recebamos o nosso querido pastor André Luiz, no nome de Jesus. Eu saúdo as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu quero glorificar a Deus pela oportunidade de estar com vocês aqui essa tarde. E somar aos agradecimentos que eu fiz ontem, os meus agradecimentos à liderança feminina aqui da Assembleia de Deus Santarém, pela confiança em que nós pudéssemos falar aqui, as mulheres dessa igreja, sobre um tema tão importante, mulheres pentecostais anunciando o Evangelho com poder e conhecimento. Antes de entrar na palestra, eu queria... Deixa eu testar se está funcionando aqui. Tá. Maravilha. Antes de entrar na palestra, eu quero fazer só um anúncio, porque algumas das irmãs, eu acredito que não estavam aqui ontem. Quando terminar o trabalho agora à tarde, você vai encontrar lá fora um livro que é de minha autoria, é meu segundo livro, é o Sermão da Felicidade. É um comentário exegético pastoral do capítulo 5 de Mateus, o primeiro de uma trilogia. No ano que vem vamos lançar o capítulo 6, muitos homens e também há muitas mulheres. E há uma mulher pregando nesse ajuntamento. Essa aqui é uma foto dos idos de 1920 e 1930. E essa mulher se chama Aimee McPherson. Aimee McPherson foi uma pregadora, uma pentecostal cheia do Espírito Santo, uma pregadora muito capaz, e ela foi a fundadora do movimento quadrangular, que deu origem à Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu separei essa imagem para que você perceba que naquele momento, no momento em que havia muito mais dificuldade para a mulher, em que a mulher ainda não votava, por exemplo, em que a mulher, muitas não tinham acesso ao mercado de trabalho, isso era muito mal visto, na verdade. Portanto, num contexto muito mais difícil, eu sei que os desafios das mulheres hoje ainda são grandes, mas num contexto muito mais difícil do que hoje, estamos falando de 100 anos atrás. Você sabe que de 20 anos para cá o mundo já mudou bastante coisa. Estou falando de 100 anos atrás. Uma mulher cheia do Espírito Santo está de pé, ao ar livre, pregando a palavra de Deus, e almas estão sendo salvas, e pessoas estão sendo curadas, e pessoas estão sendo libertas, e vidas estão sendo transformadas, e pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo. É muito importante conhecer a nossa história, é muito importante vocês conhecerem a sua história, tanto a história do pentecostalismo. Ontem eu falei um pouquinho só dessa história, dentro de um contexto específico, quanto a história das mulheres na fé cristã. Eu quero aqui fazer uma indicação para vocês. Há uma historiadora, o nome dela é Ruth Salviano, e ela tem as grandes obras sobre história das mulheres na fé cristã. Eu tenho um livro dela que se chama História das Mulheres no Protestantismo Brasileiro. Então ali você vai encontrar a biografia e os feitos de mulheres de Deus, e como esse ministério dessas mulheres influenciou e abençoou a igreja brasileira. Ela também tem uma outra obra que é chamada A História da Mulher na Reforma, e uma outra que é a História da Mulher nos Avivamentos. Então é muito importante conhecer essa história. Eu quero também fazer uma indicação. Eu fiz uma live lá no Rio de Janeiro. Nós estamos com um projeto chamado Projeto Priscila, que é um projeto destinado a treinar mulheres vocacionadas para a pregação da palavra de Deus.
Na verdade, eu criei 2 projetos, um projeto chamado Apolo para homens, um projeto chamado Priscila para mulheres, mas a procura das mulheres por esse tipo de conteúdo foi muito maior, de maneira que praticamente o projeto Apolo ficou encostado. Nós estamos trabalhando com esse projeto que é de ensino para mulheres. Lá no meu Facebook, você vai encontrar uma entrevista que eu fiz com uma pregadora de São Paulo, chamada Michele Tito. Eu também quero sugestionar que você depois vá lá, tá? É Mestre André Luiz, e acesse lá, porque nós tratamos de muitas coisas que eu não vou poder falar aqui nessa palestra e que vai complementar a palestra. Pois bem, é importante conhecer a história, porque a história inspira, a história é exemplo. Então, quando você olha para essas mulheres de Deus e os feitos que elas realizaram naquela época, você então vai ter mais coragem e vai ter alguém se inspirar, sabendo que você também pode realizar. A palavra de Deus na boca das mulheres no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento, Deus usa mulheres e coloca na boca destas mulheres a sua palavra. O que eu vou falar aqui são exemplos de mulheres que eram profetisas. Não é exatamente a mesma coisa de pregar, logicamente. Mas na essência, o profeta, a profetisa, tem a palavra de Deus na boca. E o pregador ou a pregadora tem a palavra de Deus na boca. A primeira mulher chamada profetisa é Miriam, Êxodo capítulo 15, versículo 20. Então, quando já o povo sai do Egito e ainda vai se formar como nação, é um povo dentro do Egito, mas ainda não é uma nação, ainda não tem uma terra, ainda não tem uma lei, tudo isso vai ser formado ali durante o deserto até o povo entrar nessa terra e se constituir nação. Então, logo nos primórdios dessa fé, dessa consolidação, já Deus levanta uma mulher para ser alguém, para ser uma porta-voz da sua palavra. Nós também vemos ali no livro de Juízes, uma mulher que tem um papel muito importante, chamada Débora. Eu separei o capítulo 4, versículo 4, né? Que ela se sentava para julgar debaixo da palmeira de Débora. Perceba que ela foi revestida de uma posição de tamanha graça e autoridade, que a palmeira onde ela se sentava passou a ter nome. Aquela palmeira é a palmeira de Débora. E ela ali sentava e, além de julgar, ela também era profetisa e a palavra de Deus estava na boca dela. Você sabe que na hora da guerra, o general lhe pediu conselho e ela foi porta-voz, boca de Deus, para abençoar o povo. Isso ainda no tempo dos juízes, isso ainda antes da monarquia. Então perceba que logo na saída do povo, Deus está usando mulheres. Porque o fato da Bíblia mencionar Miriam naquele contexto, não significa que não haviam outras mulheres. A Bíblia não vai citar o nome de todos os profetas, sejam homens, ou de todas as profetisas. Portanto, não significa que Miriam foi a única, ou que Débora foi a única, mas foram aquelas que mais se destacaram, e por isso o autor sagrado resolveu citar o seu nome. Quando chega na monarquia, na época do rei Josias, também, apesar de Jeremias ser o profeta mais conhecido da época, é uma profetisa chamada Hulda, ao qual será consultada e a palavra de Deus será encontrada na boca desta mulher. Portanto, a palavra de Deus na boca de uma mulher não é algo novo, nem algo do Novo Testamento, mas é algo que já existe desde o começo da formação da fé judaica, que depois será o berço da fé cristã. Quando chega no Novo Testamento, apesar de que nos cursos de teologia e nas aulas de EBD, nós ensinamos que após o período profético, o primeiro profeta que aparece é João Batista, não é assim que ensinamos? Mas o texto bíblico vai dizer em Lucas capítulo 2, versículo 36, que há uma profetisa, e essa mulher é viúva, e ela chama Ana, e ela tem 84 anos, e se ela tem 84 anos, logicamente que ela é muito mais velha do que João Batista, e eu não acredito que ela começou a profetizar naquele momento, significa que antes de João profetizar, já havia uma mulher de Deus profetizando, e já havia uma mulher de Deus
com a palavra de Deus na boca. Então, a primeira profetisa, o primeiro profeta que aparece, na verdade, no Novo Testamento, não é um homem, mas uma mulher. Jesus, então, inicia o seu ministério e sempre as mulheres vão estar presentes e atuantes no seu ministério. Lucas vai dizer que algumas dessas mulheres, que também estavam no grupo que com ele ia, não fazia parte dos 12, mas faziam parte de um grupo maior. Ele vai citar algumas, por exemplo, como Joana, que era mulher de um procurador chamado Cusa. Essas mulheres vão sustentar o ministério de Jesus com seus bens. Vão citar outras mulheres que andavam com Jesus, como Maria Madalena. E no episódio da ressurreição em Lucas, e Lucas é um evangelho que destaca muito o papel das mulheres, e quando você quiser estudar a questão da mulher no Novo Testamento, ter atenção especial ao evangelho de Lucas, porque ele faz questão de colocar essa ênfase. Por exemplo, quando você vai ler o evangelho de Mateus, o anjo Gabriel vai falar com José, o que é normal, porque ele está falando ali, escrevendo para judeus, então está seguindo ali o rito normal da cultura judaica. Mas quando Lucas vai escrever, Gabriel fala com Maria. É lá em Lucas que vai ter destaque para Isabel, um destaque maior para Maria. Portanto, o evangelho de Lucas é um evangelho em que as mulheres têm um destaque maior. Lucas quis mostrar essa ação das mulheres dentro do ministério de Jesus. Logicamente que o anjo falou tanto com José quanto falou com Maria, mas cada autor escolhe uma narrativa segundo o projeto que ele tem em mente. Pois bem, as mulheres, que naquela época não poderiam ser testemunhas legais, porque não se aceitava o testemunho de uma mulher, ela então será testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. E as três Marias receberão essa incumbência de ir falar com os apóstolos que Jesus ressuscitou. Então a primeira mensagem, a primeira pregação, e a mais importante, a que consuma a paixão de Cristo, que é o anúncio da sua ressurreição, esteve na boca das mulheres. No livro de Atos também, nós encontramos o relato, onde Filipe, que é um dos 7, que são levantados para o diaconato, mas que na verdade são muito mais do que diáconos, ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Portanto, após o derramamento do Espírito Santo, assim como no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as mulheres também são cheias do Espírito Santo e elas também profetizam, e a palavra de Deus também está na boca destas mulheres. Ontem eu li um texto, que é para mim um dos textos mais importantes da teologia pentecostal, que é Joel 2, do 28 em diante, e é o texto que Pedro vai citar também no episódio do Pentecostes. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Filhos e filhas, homens e mulheres, ambos recebem o espírito, ambos profetizam. Mas embaixo ele vai dizer: servos e servas, naquele dia derramarei do meu espírito. Deus não faz acepção de pessoas. Ele enche homens, ele enche mulheres, ele usa anciãs e anciãos, e ele usa jovens, e ele usa gente culta, e ele usa gente inculta. O Espírito Santo habita e enche de poder qualquer pessoa que se coloque na sua presença e usa com poder na sua obra. Depois nós vemos Priscila, que foi da onde eu tirei o nome do projeto. Priscila é casada com Áquila, e ela é uma mulher que é tão usada por Deus, que acontece algo incomum, que não é comum na literatura bíblica. O nome da mulher é ser citada na frente do esposo. O nome da mulher sempre é citado depois. Ou quando é citada antes, é citada com um tipo de referência, como acontece com Débora. Débora, mulher de Lapidote. O nome é citado antes, mas é citado que ela é esposa de Lapidote. Agora, Priscila, quando Apolo vai ter um encontro com eles, e Apolo é um homem, perceba, Apolo é fervoroso de espírito, e Apolo é poderoso nas escrituras. Então, Apolo tem 2 grandes qualidades. Mas ainda assim, ele precisa de instrução.
E Priscila e Áquila conhecem tanto do Evangelho que vão instruir alguém que é poderoso nas Escrituras. E aqui eu quero abrir um parêntese rapidinho para dizer que se nós conhecemos Bíblia, precisamos continuar a conhecer. Porque há pessoas que depois que conhecem a Escritura, começam a crescer em conhecimento e se tornam até poderosas na Escritura, elas acreditam que não tem mais nada a aprender e só querem a ensinar. Mas todos nós, principalmente nós que ensinamos e nós que pregamos, e você que é liderança de mulheres na sua igreja, e você que é liderança feminina na sua igreja, você precisa continuadamente estar aprendendo mais e mais do Senhor, porque sempre tem alguém que vai saber mais do que você, e vai poder te ensinar e vai poder te guiar. E Priscila, ela vai junto com seu esposo, instruir Apolo no caminho do Senhor. Então ela vai exercer junto com o seu esposo um ministério de ensino. É verdade que na igreja primitiva, você não vai ter ali textos que falem claramente de mulheres pregando, mas também não há nenhum texto proibindo mulheres de pregar. E nunca houve dentro da Assembleia de Deus, de maneira oficial, esse tipo de proibição. A mulher sempre teve a liberdade para pregar a palavra, mas nem sempre um espaço suficiente para que isso acontecesse. Na foto acima está Frida Virgem, uma mulher extraordinária, à frente do seu tempo, esposa de Gunnar Virgem. Perceba que há duas fotos. Uma foto estão os missionários suecos, Gunnar, Daniel, Samuel Nistrom e outros. Há vários homens na foto, se não me engano são 10, 6 atrás e 4 na frente. Só uma mulher, e essa mulher é Frida Virgem, uma mulher cheia do Espírito Santo, e uma mulher que pregava o Evangelho. Portanto, quando a semente da Assembleia de Deus é plantada no Brasil, Deus levantou uma pregadora do Evangelho. Gunnar Virgem, se você não sabe, mas é conhecido, ele era alguém que era constantemente enfermo, ele não tinha uma saúde muito boa. Portanto, quando o seu esposo não podia pregar, e não havendo muitas vezes gente capacitada, até porque a igreja estava nascendo, Frida pregava a palavra de Deus. E houve um momento onde Gunnar ficou alguns meses sem poder pregar, e Frida pregava a palavra de Deus, dirigia cultos, orava pelos enfermos, e era um grande instrumento do Senhor naquele seu momento. De maneira que ela teve uma proeminência tão grande, que em 1930, quando se fez a primeira convenção da Assembleia de Deus no Brasil, e no final da palestra tem as referências, tem a bibliografia, ontem eu não tive tempo de apresentar, mas você pode procurar o material, pode checar, pode conferir. Um dos temas foi a questão do ministério feminino, até onde ele poderia ir, e por causa de Frida Virgem. Terminada a convenção, Frida Virgem escreveu no Mensageiro da Paz o seguinte texto, que está aí no seu material e no slide lá em cima. Falando para mulheres: despertemo-nos. Eu estou falando de um texto dos idos de 1931, 1932. Estou falando de alguma coisa de 90 anos atrás. Frida vai dizer para as mulheres: despertemo-nos para atender o chamado do rei, alistando-nos em suas fileiras. Convocando as mulheres a despertar-se e dizendo que havia um chamado do rei para que elas fossem as fileiras das batalhas espirituais. As irmãs da Assembleia de Deus, Frida leu Joel também, igualmente com os irmãos, da mesma forma, não há diferença nenhuma. O Espírito que habita no homem, habita na mulher. O Deus que fala através de um homem, fala através de uma mulher. Igualmente com os irmãos têm recebido o Espírito Santo. E, portanto, então ela conclui que a partir do momento em que essas mulheres da Assembleia de Deus têm recebido o Espírito Santo, portanto, possuem a mesma responsabilidade de levar a mensagem aos pecadores, convencendo-se que precisam fazer mais do que os afazeres domésticos. Sim, podem sair e anunciar o Evangelho. Isso agora parece uma fala comum, mas isso no contexto da época é uma fala extremamente corajosa, eu diria revolucionária,
Porque no momento onde o lugar da mulher estava restrito ao lar exclusivamente, praticamente, e as coisas que circundavam o lar, Frida vai dizer: vocês não foram chamadas apenas para passar roupa, ou para lavar roupa, ou para varrer uma casa, para cuidar de crianças. Esse chamado também é importante, é um chamado familiar, o chamado da família, mas vocês também foram chamadas, porque vocês receberam o Espírito Santo para levar a mensagem aos pecadores, para pregar o Evangelho, para evangelizar, para profetizar e para ser instrumento de Deus. E graças a Deus que as irmãs da Assembleia de Deus entenderam esse chamado e obedeceram. Porque a nossa igreja, ela é majoritariamente feminina. Aliás, a igreja no Brasil, não só a Assembleia de Deus, é majoritariamente feminina. É quase impossível encontrar um templo onde haja mais de 50% de homens. Eu nunca vi esse tempo todo. Ao contrário, já fui pregar em igrejas em que você olha e 75% são mulheres. Portanto, seria uma loucura abrir mão dessa força, dessa graça, desse poder, desses dons, dessas habilidades, também na pregação do Evangelho. As mulheres sempre pregaram. Agora, elas estão pregando mais no púlpito, mas elas sempre pregaram. Porque no chá ou no café amargo, elas pregavam. Porque nas consagrações, elas pregavam. Porque nas visitas aos lares, elas também pregavam. Portanto, mulher pregando não é algo novo, não. Sempre pregaram. Agora, está havendo mais espaço no púlpito também, para que essas mulheres possam pregar a palavra de Deus. E se você tem esse chamado de Deus, cumpra esse chamado. Faça a obra que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer. E glória a Deus que vocês têm uma igreja que incentiva o ministério feminino e o ministério também da pregação da palavra de Deus. Essa outra imagem que você está vendo acima também é de uma mulher que pregou ali entre os idos de 1935 a 1970, mas o ápice do ministério dela foi entre 35 e 55, chamada Kathryn Kuhlman. Não era uma grande pregadora, verbalizadora, era uma mulher que tinha dons de cura e era extremamente usada através de sinais. E ela teve um ministério enorme, a ponto de naquela época estar na TV, e naquela época estar na rádio. Ou seja, um exemplo também histórico de mulheres que se disponibilizaram para Deus e foram usadas por Deus. Nós temos hoje na atualidade, por exemplo, não entrando aqui no mérito se é uma boa pregadora, se não é, se a teologia dela é boa, se não é, não estou entrando nesse mérito, mas estou dizendo da questão de um ministério feminino que é conhecido, por exemplo, de Joyce Meyer, ministério de televisão, também de rádio. Portanto, a história mostra que vocês podem realizar e que vocês podem fazer. Vamos lá. Deixa eu pular mais um. Pregando com poder. O tema é mulheres pentecostais anunciando o evangelho com poder e conhecimento. A pregação eficaz precisa ter vida, comunicar vida espiritual, graça, virtude do céu. De maneira alguma pode ser apenas um ajuntamento de palavras e raciocínios bem elaborados. Vocês foram chamadas, também assim como os homens, para pregarem debaixo do poder do Espírito. Isso não é uma novidade para as mulheres da Assembleia de Deus, porque dentro das décadas passadas e do contexto passado, como a mulher estava mais restrita ao lar, foram as mulheres que lideraram as orações das Assembleias de Deus. Portanto, trabalhos aonde se busca poder do céu. Também elas lideraram os trabalhos de visitação, os trabalhos de consagração e os trabalhos nos lares. Era muito comum, hoje não, mas há décadas atrás, mulheres que tinham trabalhos na sua casa, onde as pessoas iam buscar para orar, receber uma palavra de Deus. Portanto, essa questão de buscar poder, de buscar consagração, de buscar revestimento, já é algo que está dentro das mulheres assembleanas. Mas agora, esse poder
poder que era buscado na consagração, esse poder buscado na oração, esse poder também vai reverberar no púlpito. Portanto, vocês precisam buscar conhecimento, mas precisam continuar cheias do Espírito Santo para terem uma mensagem eficaz, porque pregar não é ter apenas um discurso técnico bem elaborado, bem arranjado, com início, com meio, com fim, com argumentos convincentes, com uma retórica impecável, com um vocabulário extraordinário. É mais do que isso. Pregar é comunicar a palavra de Deus, e essa palavra tem um espírito. Portanto, quando o pregador prega a palavra de Deus, é necessário que o poder de Deus flua através da sua vida. Vejamos que alguns pregadores respeitados na história falaram sobre isso. John Wesley disse o seguinte: ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Ou queime o seu sermão, ou coloque fogo de Deus dentro dele. Há uma outra frase que não está aqui, eu acho que é de E.M. Bundes, que ele vai dizer: homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. O que ele está querendo dizer é que aquele que prega tem que ter a vida que ele está pregando, tem que exalar essa vida. John Benton vai dizer: a pregação deve ser uma espécie de erupção de santa energia e poder da alma. Ou seja, quando o pregador está pregando, é como um vulcão, onde ele vai entrar em erupção, e o poder de Deus, ele vai ser instrumento do poder de Deus, que vai estar dentro do seu coração, da sua alma, e vai ser verbalizado pelas suas palavras. E quando eu falo poder de Deus, eu não estou falando de método, eu não estou falando de um meio, porque o poder de Deus, ele transparece quando você está numa eloquência, quanto mais falando rapidamente, falando dinamicamente, quando também ele aparece quando você fala suavemente, fala pausadamente, porque o poder de Deus não depende de meios e de métodos, da forma que você se comunica, mas ele flui de qualquer forma. No púlpito, Blanchard, essa frase, como em qualquer outro lugar, instrução não é substituta para a unção. Estamos aqui num evento de conhecimento, buscando conhecer, buscando encher o nosso intelecto. Mas isso aqui não substitui a unção. As duas coisas caminham juntas: crescer na graça e crescer no conhecimento. A graça não é algo que vai eliminar o conhecimento. Então, se alguém diz: eu quero muita graça, mas não quero conhecer, esse não é um bom caminho. Mas se alguém diz: eu conheço muito, então não preciso tanto mais de orar, isso também é um caminho ruim. Portanto, qual é o caminho correto? É que a instrução não substitui a unção, cada coisa no seu lugar. Você tem que subir no púlpito com unção, você tem que subir no púlpito com instrução, as duas coisas. E aí, com certeza, o seu sermão vai produzir um efeito muito mais poderoso. Martin Lloyd Jones, o maior pregador do século passado. Pregação é teologia que vem por meio de um homem em chamas. No caso também de uma mulher. Ou seja, é palavra de Deus através de alguém que está literalmente queimando. J.C. Ryle vai dizer: se você quer aquecer uma igreja, acenda uma fogueira no púlpito. Mulheres pentecostais, vocês, assim como nós, são responsáveis por levar a chama do Pentecoste, a chama do avivamento. Vocês são referência na sua igreja, vocês são exemplo. As mais jovens estão olhando para vocês, a juventude está olhando para vocês, as novas convertidas estão olhando para vocês, e quando elas olharem para vocês, e vocês assumirem o púlpito, ou forem pregar, ou dar uma saudação, ou receber uma oportunidade, e forem falar da palavra de Deus, vocês precisam ter conhecimento, mas vocês precisam também estar cheias do Espírito Santo. Poder era o modelo apostólico de pregação. Atos 4:33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E Paulo, escrevendo a Romanos, dirá: pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e arredores
até o Ilírico, tenham pregado o evangelho de Cristo. O modelo de pregação da igreja primitiva era um modelo de pregação aonde o poder de Deus se manifestava quando eles se levantavam para orar. Basta você lembrar o número de almas que se converteu na primeira pregação. Basta você lembrar o número de almas que se converteu na segunda pregação. Basta você lembrar de Pedro na casa de Cornélio. Pedro está pregando Jesus, está pregando a sua morte, está pregando a sua ressurreição. Quem está ali ouvindo não é crente não, quem está ali ouvindo é ímpio, gente que chamou para ouvir uma palavra, e ele está pregando, e enquanto ele está pregando, ele não ora, ele não clama, ele não pede, mas o texto bíblico diz que enquanto ele está pregando, a tradução vai dizer o seguinte: o Espírito Santo caiu sobre os que o ouviam. É a ideia que parece que o Espírito Santo pula do céu sem um paraquedas e cai como um meteoro de explosão, e eles vão ser cheios do Espírito Santo e vão falar em línguas e vão profetizar. Quando você, mulher de Deus, assumir o púlpito e for pregar a palavra de Deus, o Espírito Santo tem que cair sobre aqueles que te ouvem. Esse é o modelo apostólico, esse é o modelo pentecostal, e é esse o modelo que nós temos que perpetuar. Pregar com conhecimento, mas continuar pregando cheio do Espírito Santo de Deus. Para quem é esse poder? Esse poder é para quem crê. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Atos 6,8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia sinais, prodígios entre o povo. Como é que eu faço para pregar com poder? Basta crer. Parece muito simples, mas há pessoas que pregam, mas não creem mais no que pregam. Pregam santidade, mas não creem em santidade, porque não vivem santidade. Pregam oração, mas não creem em oração, porque não oram. Pregam jejum e consagração, mas não creem em jejum e consagração, porque não jejuam e não consagram. Pregam leitura da Bíblia, mas não acreditam nisso, porque elas não leem a Bíblia. Portanto, quando eu realmente creio e vivo aquilo que creio, é impossível que você suba no púlpito e esteja vazia. Você estará cheia do poder de Deus, simplesmente porque você crê. Basta crer. Precisamos crer no que pregamos. Se pregamos cura divina, precisamos crer e não pregar porque faz parte da doutrina. Se cremos em transformação, precisamos pregar e crer. O poder foi concedido. Nós pregamos com poder, porque recebemos poder. Eis que vos dou poder sobre a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 9:11. Ele vai dizer, e convocando os seus discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades. Porque você vai continuar pregando com poder, e pode e deve pregar com poder, porque o poder foi dado. O poder foi dado. Não é algo que eu tenho que conquistar, não é algo que eu mereço. Logicamente que a gente coloca a vida no altar, mas não é que Deus me dá poder porque eu fiz alguma coisa. Ele me dá poder para pregar porque Ele é bom e porque a sua palavra não volta vazia. É um presente. A pior coisa que pode acontecer com o pregador e com a pregadora é achar que o poder de Deus é fruto do seu mérito, é achar que o poder de Deus é fruto das suas horas de oração, é achar que o poder de Deus é fruto das suas horas de consagração. Tudo isso é importante, mas poder de Deus não se compra, é dado, é graça. Eu não compro nem com moedas espirituais e muito menos com moedas naturais. Basta lembrar de Simão. Eu dou o que você quiser, me dá esse poder para quem eu colocar a mão, seja cheio do Espírito Santo. Mas Pedro vai dizer para trás de mim, não, esse poder é para quem é concedido. Ele nos deu poder. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, homens e mulheres, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e viram línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre as suas cabeças, e eles falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ele te deu esse poder.
Ele te concedeu esse poder. É presente. Quando você subir no púlpito, e a pior coisa que pode acontecer para um pregador, o pregador é achar que o poder é dele. É achar que ele que provoca a ação do Espírito. É achar que está no controle dele. Não está o poder de Deus. Nós somos apenas instrumentos. Ele faz como Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Não está no nosso controle. Não está. E não é por nossa causa, mas é pela sua graça, fidelidade, por amor à sua igreja. Por isso que às vezes, até quando estamos abatidos, Ele vai continuar nos usando. Naquele dia que você não quer pregar, mas está na escala para pregar, e você diz, hoje não vai dar nada certo, porque na verdade eu não queria pregar, mas como é que eu vou dizer para o meu pastor que eu não quero pregar, e você vai pregar? Mas Deus é tão maravilhoso, que a palavra vai trabalhando em você, trabalhando no povo, e naquele dia parece que Deus até te usa mais, porque não é teu. A pior coisa que pode acontecer para um pregador, uma pregadora, é achar que o poder é dele, o poder é dela. Ele começa a achar que é ele que faz a coisa acontecer. É a minha oração, é a minha erudição, é o meu conhecimento, são os meus diplomas, e não é, o poder dele. Eu já vi gente afinada cantar, e nada contra, eu gosto, tem que estudar música, ser afinado sim. Já vi gente afinada cantar e não acontecer nada, e já vi gente errar o hino, cantar todo fora, e Deus derrama a sua graça. Já vi. O poder dele. A nossa obrigação é preparar sermões bons, mas Ele é tão poderoso que se o sermão for ruim, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, e ainda batiza com o Espírito Santo. O revestimento de poder é imprescindível. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. A igreja primitiva não saiu para pregar, enquanto não recebeu esse revestimento de poder. Se os apóstolos que viram Jesus na carne, se os apóstolos que conviveram com Ele, não saíram do cenáculo, enquanto não foram revestidos de poder de Deus, quem sou eu para assumir o púlpito, enquanto o poder de Deus não veio sobre a minha vida? Poder do Espírito, eu não estou falando de batismo do Espírito, poder do Espírito é necessário para que se pregue a palavra de Deus. Porque o poder do Espírito não é uma energia, o poder do Espírito é o próprio Espírito. Se eu prego sem o poder do Espírito, eu prego sem o Espírito, eu prego sem Deus. Como eu vou pregar a palavra de Deus se Deus não está junto com essa palavra? Mas Hebreu vai dizer que Deus dava testemunha da palavra deles, confirmando com sinais, prodígios e maravilhas. Portanto, poder para pregar não é algo que eu posso ou não posso ter. Não, eu vou escolher se eu vou buscar poder ou não vou buscar poder. Eu vou escolher se eu vou pedir a Deus para me usar com poder. Não, é revestimento, é imprescindível. Não saia até que do alto sejais revestidos de poder. Poder na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9 a 10. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Poder para pregar é entender que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. O que isso significa? Nenhum pregador ou pregadora será perfeito. Você tem limitações. Eu tenho limitações. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas limitações. Eu não estou dizendo então que eu vou me acomodar com as minhas limitações. O que eu estou dizendo é que tem muita gente que diz assim, eu não posso pregar enquanto eu não terminar o básico de teologia. Eu não posso pregar enquanto eu não terminar o médio de teologia. Eu não posso pregar enquanto eu não terminar o bacharel de teologia. Eu não posso pregar enquanto eu não tiver 10 anos de crente. Você pode pregar a partir de agora. Você pode entrar nos lares e pregar o Evangelho. Você pode, no seu ambiente de trabalho, se tiver a oportunidade de pregar o Evangelho, se a oportunidade for franqueada na igreja, você pode pregar o Evangelho, você pode começar agora, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O contexto aqui é fraqueza física, mas o poder de Deus se aperfeiçoa em qualquer fraqueza. O que eu também estou querendo dizer é que o pregador e a pregadora não são super-humanos, não são super-heróis. Você não é a Mulher Maravilha. Não é. Mas mesmo nos momentos da tua crise, mesmo no momento da tua dificuldade, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza.
Na fraqueza. Quando você diz assim, eu estou muito fraco para pregar, o poder dele se aperfeiçoa. Quando você diz, eu não me sinto capaz, o poder dele te aperfeiçoa, porque a minha graça te basta. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é força. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. É mais fácil na minha limitação, nas minhas limitações, e você na sua limitação, se entregar para Deus, e Ele se aperfeiçoar na fraqueza, do que gente que quer fazer pela sua própria força, e pelo seu próprio poder. Não há poder sem conhecimento. Quer pregar com poder, você precisa ter conhecimento. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, lhe disse, errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Quem não conhece as Escrituras não pode ter poder de Deus. Porque o poder de Deus vem através da fé. E como eu posso receber poder de algo que eu não sei, que não conheço? Portanto, aleluia, aquele que quer pregar com poder, precisa ter também conhecimento. Porque o conhecimento gera poder. Irmãs, perdão. Se tem um pensamento ainda que não é verdadeiro, que durante muito tempo dominou a nossa mente na Assembleia de Deus, de que se alguém tem muito conhecimento, ele fica um crente frio. Eu pergunto a você, Jesus era um crente frio? Jesus era gelado, freezer? Não. Com 12 anos, Jesus discutia as Escrituras com os mestres, sem ter estudado em escola nenhuma de rabino. Jesus conhecia tanto a Bíblia que ele vai abrir o rolo de Isaías, no capítulo 61. É rolo, não é livro, é rolo. É outra história. E não está dividido em capítulo e versículo, porque a divisão de capítulo e versículo, ela vai acontecer lá por 1200. Portanto, para você achar um texto num rolo, você tem que saber muito, conhecer muito, para você parar exatamente aonde está. E ele abre exatamente no capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus era cheio do Espírito Santo e cheio do conhecimento. A Bíblia diz lá em Atos 13, eu acho que é o modelo da igreja, em Antioquia havia muitos profetas e mestres. Igreja tem que ter profeta e igreja tem que ter mestre. As duas coisas caminham juntas. E entre eles havia um homem chamado Paulo e outro chamado Barnabé. A Bíblia diz que através de Paulo Deus fazia milagres extraordinários, de maneira que os seus aventais e lenços eram levados, e ao tocar nos enfermos, as enfermidades saíam e os demônios eram expelidos. E quem era Paulo? Um erudito. Um homem que conhecia os poetas e cita eles nas Escrituras. Um homem que conhecia os filósofos. Um homem que falava vários idiomas. Um homem acadêmico, altamente capaz intelectualmente e cheio do Espírito Santo. Portanto, conhecimento não esfria crente. O que esfria crente é incredulidade e soberba. Porque quando o conhecimento me torna soberbo, aí ele apaga o fogo e o poder do Espírito Santo. Mas quando o conhecimento me torna humilde, me humilha, aí eu estou mais apto ainda a ser mais cheio do poder de Deus. E eu creio que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres cheios do conhecimento, mas cheios da graça e do poder de Deus. Mulheres que vão pregar cheias da graça, cheias do poder, mas também cheias da Bíblia na cabeça. Pregando com conhecimento. A Bíblia nos aconselha a crescer no conhecimento, Colossenses 1:10. Eu não posso exercer o ofício da pregação, mesmo que seja esporádico, se eu não estou disposto, e no caso de vocês, dispostas a crescer no conhecimento. Quem assume a tribuna da igreja tem que ser gente comprometida em crescer. Não tem problema ter limitação, o problema é não querer crescer. Crescer é natural, tudo é feito para crescer. Agora, a pessoa quer pregar, mas não vai na EBD, não dá certo. Não dá certo, não dá certo.
Quer pregar, mas não quer ler Bíblia. Quer pregar, mas não tem oportunidade, não quer aprender. A igreja proporciona seminário, a igreja proporciona simpósio, a igreja proporciona, e não está. Seja homem ou seja mulher. Não vai crescer. Vai ficar com o mesmo conhecimento. Vai ficar limitado, vai ficar limitada. Portanto, cresça no conhecimento. Leia o máximo que vocês puderem. Aprendam o máximo que vocês puderem. Tirem dos seus professores o máximo que vocês puderem. Fomos chamados para transmitir o conhecimento do Senhor, Lucas 1:77. Nosso chamado é para ensinar. A pregação, ela não tem a mesma dinâmica do ensino, logicamente. São dinâmicas diferentes. Agora, a pregação, ela também tem um caráter pedagógico. Ela não tem o mesmo caráter pedagógico de uma aula, mas ela também tem um caráter pedagógico. Uma pregação que não ensina nada, não é uma pregação bíblica. Porque a partir do momento que eu construo uma pregação bíblica, construo o texto, construo o contexto, construo então uma ideia, a palavra de Deus, então eu vou estar ensinando as pessoas também. Mas numa proposta de pregação. Portanto, a pregação, sabe por quê? Sempre tem aqueles crentes que vão para o céu. Vão para o céu. Mas ele quase não vem no EBD. O que ele conhece de Bíblia é o que ele ouve na pregação. Na pregação. O culto de ensino ele não vai, ou quando ele vai ele dorme, não presta atenção. Então, o que ele sabe é o que ele ouve no púlpito. Então, parte do rebanho, parte das pessoas que te ouvem, mulher de Deus, não vão te ouvir quando você estiver dando aula na classe, só vão te ouvir no púlpito. Portanto, aquele também é um momento em que você vai estar pregando, mas você também vai estar ensinando. Quem fala sem conhecimento será reprovado. 2 Timóteo 2,15, você conhece o texto, eu vou parafrasear, tá bom? Então, a obreira que não maneja bem a palavra, será reprovada. No caso lá, Paulo fala de homens, então é um obreiro. O obreiro, para ser aprovado, tem que manejar bem a palavra. A obreira, para ser aprovada, tem que manejar bem a palavra. Não tem como pregar, seja homem, seja mulher, seja ancião, seja jovem, seja o que for, seja adolescente. Se você fala Gênesis, a pessoa abre Apocalipse. Você fala Apocalipse, ela abre em Gênesis. Tem crente que não consegue nem achar o livro da Bíblia direito. E eu não estou falando dos livros mais difíceis, não, estou falando dos livros mais fáceis. Portanto, para pregar a palavra de Deus, tem que manejar bem a palavra da verdade. E como é que você aprende? Você aprende ouvindo as pessoas pregando. Você aprende estudando. Quanto mais, você sabe por quê? Se você der uma espada na minha mão, uma espada boa, grande, cortante, eu nunca segurei numa espada. Então, se eu tentar fazer um movimento, a chance de eu me cortar, ou cortar outra pessoa, é muito grande. Quando alguém fala da palavra sem saber manusear a palavra, ao invés de cortar o que é ruim, ele corta a própria pessoa. O que eu estou querendo dizer é que gente que não consegue dominar razoavelmente a palavra, ela acaba sendo tropeço no púlpito. Porque ela dá uma palavra mal colocada, fere um novo convertido. Ela dá uma palavra mal colocada, fere uma outra pessoa. Porque você tem que saber como exorta, como consola, e fazer tudo isso dentro da palavra de Deus. Isso você só aprende manejando bem a palavra. Porque quando o pregador ou a pregadora não maneja bem a palavra, e ele está com o púlpito na mão, ele tem que falar alguma coisa. Por isso que tem gente que no púlpito vai falar indireta, vai contar história, porque ele tem que falar alguma coisa. Mas, vocês estão buscando conhecer ainda mais da palavra, para que quando vocês subirem aos púlpitos, ou falarem, porque púlpito não é só geografia, púlpito é todo lugar que você abre a boca para falar da palavra de Deus. Você será uma obreira aprovada, porque maneja bem a palavra da verdade. Mais 10, 15 minutos eu vou encerrar. Como obter conhecimento? Como alcançar conhecimento? Como é que eu faço? A gente estava brincando lá no carro,
falando da dificuldade de ler os livros que a gente compra e tal. Aí eu falei, lembra, tem um vídeo na internet de um menino, eu não sei qual é o país, ele é asiático. Ele está com um livro assim, sentado na escola, aí ele pega as mãos assim, coloca no livro, vai colocando assim na cabeça. Se você não viu, é uma coisa engraçada por demais. É como se ele tivesse trazendo. Eu falei, podia ser assim, né? Podia ser assim, mas é uma coisa muito mais trabalhosa. Como obter conhecimento? Encontrando prazer e deleite nas Escrituras. Salmo capítulo 1, versículo 2. Encontro prazer na sua lei e nela medito de dia e de noite. Você só vai obter conhecimento se você tem prazer em conhecer. O conhecimento precisa ser deleite para você. Precisa gerar em você alegria. Então, se a pessoa vai para a igreja, para a EBD, pensando assim, tem que ir na EBD. Se eu não for, o meu pastor vai me chamar atenção. A professora vai falar comigo. Então você já vai sem deleite, sem alegria, sem contentamento. Você não vai ter um bom aprendizado. É preciso haver prazer em ler a palavra de Deus. É preciso haver prazer em ouvir a palavra de Deus. É preciso haver prazer em ouvir a doutrina da palavra de Deus. Tem crente que nem pregação gosta de ouvir, só gosta de ouvir louvor. Louvor, entra na pregação e troca para outra rádio que tem outro louvor. E nisso ele vai. Ele só gosta de ouvir pregação, só gosta de pregação. Não, ensinar eu não gosto, porque ensinar é muito cansativo. Porque você ainda não encontrou prazer nas Escrituras. Como é que você é pregador da palavra de Deus? Como é que você vai ser uma pregadora da palavra de Deus? Só tem uma maneira, você precisa ter prazer com essa palavra. E além de ter prazer, segunda parte, meditar continuamente nas Escrituras. E nela medita de dia e de noite. Você quer ser uma pregadora cheia de poder e conhecimento? Não tem como você pregar a Bíblia só para pregar. Tem pregador itinerante que faz isso. Ele só prega a Bíblia para fazer sermão. Bíblia não é só para fazer sermão. Bíblia é para estudar. Bíblia é para meditar. Eu trato a Bíblia como um instrumento. Vou pregar, então vou ler a Bíblia. Essa semana eu não vou pregar, então não vou ler a Bíblia. Tenho que meditar de dia e de noite. Não, eu fiz seminário, estudei 2 anos. Não, você vai ter que continuar estudando. Investir em literatura e formação intelectual, não tem como. Se você quer crescer em conhecimento, você vai ter que investir financeiramente. Não tem como. Você vai ter que comprar comentário bíblico, vai ter que comprar dicionário bíblico, vai ter que comprar enciclopédia bíblica, vai ter que comprar outras traduções bíblicas, vai ter que investir em treinamento, vai ter que investir em curso, vai ter que investir. Não tem como ser diferente. A gente não investe naquilo que a gente ama. Mas eu não tenho dinheiro. Dinheiro é prioridade. Quando eu preciso, às vezes, eu vou ter que sacrificar a minha pizza do final de semana para comprar um livro. Porque quando eu subir no altar, como eu estou subindo agora, eu tenho que ter conteúdo para falar. Eu não posso ficar aqui enchendo linguiça, porque vocês não saíram de casa para perder tempo. Vocês querem ouvir da palavra de Deus. Então, se eu tiver que sacrificar alguma coisa, eu vou sacrificar. Invista dinheiro, invista tempo. Ministério é uma construção, não é da noite para o dia. Teu ministério vai ser aperfeiçoado com o tempo, com a tua dedicação, com o teu investimento. Valorizando o ministério do mestre. Jesus era mestre. Em Antioquia haviam profetas e mestres. Mestre é contado entre os ministérios. Deus colocou apóstolos, profetas e mestres. Mestre é ministério. Valorize o ministério. Valorize o professor da tua escola bíblica dominical. Ensine, você que é professora, ensine aos alunos que eles têm que valorizar o teu ministério. Como é que eu vou ser alguém cheio do conhecimento, se o professor, a professora, que muitas das vezes não está integral no ministério, e aí trabalhou a semana toda, e passou 3 horas da madrugada, preparando uma lição, para chegar de manhã, aí eu chego atrasado, estou cansado, não presto atenção, ou falto, como é que eu vou ter conhecimento? Eu vou ser sempre um crente menino, crente raso, que sabe pouco do seu Senhor, quando a Bíblia manda crescer no conhecimento. Ensine aos seus alunos a valorizar o seu ministério.
Diga para eles que vocês tenham um presente, porque ministério é presente de Deus para a igreja, dons são presentes de Deus para a igreja. É por isso que há igreja, para que nós possamos crescer uns com os outros através dos dons e dos ministérios. Precisamos valorizar o ministério do mestre, do professor. É muito importante. Timóteo vai dizer, não é? Quer dizer, Paulo vai dizer a Timóteo que aquele que trabalha na palavra é digno de dupla honra. Mas sabe o que acontece muitas vezes em nossa igreja? Penúltimo slide. Nós cometemos um erro, onde nós supervalorizamos a pregação e desvalorizamos o ensino. Então, nós olhamos para o pregador e dizemos, é maravilhoso. O professor a gente não dá tanta importância. Quando na verdade, nós temos que valorizar muito, tanto quem prega, quanto quem ensina. Porque as duas coisas são importantes. Você tem aí um mestre, Antônio Gilberto, o maior dos maiores, falecido em memória, o homem que dedicou a sua vida a ensinar a palavra. E eu tirei duas frases de uma entrevista, um vídeo, no final vai ter a bibliografia dele, já idoso. A primeira frase é: a excelência não ocorre do dia para a noite. Eu gosto muito dessa palavra excelência. A excelência não ocorre do dia para a noite. Portanto, mulheres pentecostais, não vai ser assim. Sair da conferência, acabou. Não. Construção. Todo mês, todo ano, toda semana. Excelência, excelência, excelência. E aí, quando você subir no púlpito, você vai sentir a diferença. Você vai perceber que você está mais apta, mais capaz para realizar. Segunda frase. Aprofunda-se na exegese bíblica. É um conselho do mestre Antônio Gilberto. O que é exegese? Compreensão do texto. Para pregar, eu preciso compreender. Eu não posso ir para a etapa da pregação sem a etapa da compreensão. Quanto mais você compreende, mais simples é pregar. Quando eu compreendo pouco, eu tenho que ficar fazendo força para pregar. Porque o texto bíblico, eu costumo dizer isso, é como um rio. Você só tem que seguir a corrente. Mas se eu não encontro a corrente, eu acabo nadando contra a corrente. É aquele pregador que fica fazendo força, e toda hora fala com o irmão da esquerda, fala com o irmão da direita, agora levanta, agora senta, agora levanta a mão, e fala isso, e fala aquilo. Ele está fazendo força. Mas quando ele tem Bíblia, ele não faz força. Ele apenas deixa fluir. Mas para deixar fluir, você tem que se aprofundar no entendimento, na compreensão do texto. Invista nisso. Aprenda mais a conhecer a palavra de Deus. Ainda há muito para mergulhar. Digo para mim mesmo, para você, ainda há muito para você saber. Eu encerrei. Aqui é a bibliografia. Na outra palestra eu não mostrei a bibliografia, mas ela também se faz presente, você pode encontrar, tá bom? E a minha oração é que Deus continue levantando mulheres em Santarém, na Assembleia de Deus Santarém, cheias do Espírito Santo, pregadoras da palavra de Deus. E eu tenho certeza que muitas coisas Deus fará através das vossas vidas. Rogo as vossas orações e agradeço em nome de Jesus.